Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Domingo, essa palavra aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor. Pela 10ª vez, nós nos debruçamos sobre um dos argumentos mais desejados para aqueles que amam a Escritura e vivem dela e buscam nela recurso, caminho, fonte, iluminação, inspiração para a sua vida e particularmente a vida de oração. Os Salmos na nossa vida é a aventura que estamos a percorrer. Acredito que nos próximos 4 ou 5 anos, se Deus nos permitir, investigaremos esse manancial de água viva, manancial que foi experimentado pelo próprio Jesus na sua vida de oração. Jesus, o orante dos Salmos. Também na pregação de Nosso Senhor, os Salmos foram por ele citados. Os Salmos que são o livro de oração por excelência dos judeus, também para nós cristãos, ele assim o é. E nós continuamos a introduzir o argumento com textos dos padres da igreja que tiveram também no livro dos Salmos a sua fonte de inspiração, a sua metodologia de oração, a sua riqueza, a sua força. E hoje nós vamos tratar de uma questão que tem um nexo profundo com o Novo Testamento. Recordo somente a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Ele disse: "Eu não vim abolir a lei e os profetas, vem levá-los à perfeição." Jesus distingue o Antigo Testamento com essa frase em 2 momentos: lei e depois profetas. Na transfiguração no monte que a tradição chama de Tabor, Jesus não quis se transfigurar entre 2 outras personagens que não fossem estas: Elias e Moisés. Ou melhor, Moisés e Elias. Cronologicamente, Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Ora, todos os livros do Antigo Testamento que não estão na lei, entenda-se os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá, o Pentateuco, incluem-se na categoria proféticos. Portanto, os Salmos também. Os Salmos, por causa disso, podem ser chamados de salmos proféticos. Todos os salmos são profecia? Todo o Antigo Testamento, inclusive a lei, no sentido amplo, pode ser considerado profecia. O Antigo Testamento é preparação para Cristo, é anúncio de Cristo, é imagem de Cristo, é tipologia de Cristo. Então, falemos agora da dimensão profética dos salmos. Somente recordo a imagem da carta de São Paulo aos Colossenses, e precisamente no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que Cristo é cabeça da igreja. A cabeça está unida à igreja ao corpo, que é, Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Essa é a frase literal de Colossenses capítulo 1, versículo 18. De sorte que, quando se fala de Cristo, é impossível você não falar da igreja, guardadas as devidas proporções. A recíproca também é verdadeira. É impossível, quando você fala da igreja, que é o corpo de Cristo, que você não inclua a cabeça. Não existe corpo sem cabeça, como não existe cabeça sem corpo. Isso, se aplicando ao livro dos Salmos, quer dizer que os Salmos são profecia, ao mesmo tempo, de Cristo e da igreja. De Cristo em primeiro lugar, por favor. A igreja, ela só se entende a partir de Cristo, como corpo de uma cabeça. Então, todo o saltério, ele traduz de alguma forma isso, preparação para Cristo, cujo corpo será a sua igreja. Anúncio de Cristo
que vai ser continuado pela sua igreja, que ele edificará sobre Pedro. Ou seja, é preciso buscar nos primórdios, entenda-se, no Antigo Testamento, na verdade, as origens da igreja, as origens remotas, a eternidade. A igreja já foi desenhada, a igreja já foi configurada, a igreja já foi desejada por Cristo desde toda a eternidade. E começa quando o tempo vem à existência, fiat lux, e depois Deus vai criando todas aquelas criaturas descritas nos capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis, até que ele faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e descansa no 7º dia. Todas essas passagens são imagem de Cristo e da igreja. Lembram da frase do Senhor? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Jesus lê esse texto em Mateus 19, cita literalmente e acrescenta: o que Deus uniu, o homem não separe. Sabiam que os padres da igreja fazem uma leitura também cristológica e eclesiológica desse texto? O que significa cristológica? É uma leitura em que Cristo é, na verdade, ali profetizado. Ele está, aspas, oculto. O homem deixa seu pai e sua mãe. Cristo deixou, entre aspas, mesmo sendo Deus e permanecendo na eternidade, ele deixou a sua glória sem deixar de ser Deus e assumiu a humanidade no ventre de Maria, o esposo que desposa a esposa. Pois bem, profecia de Cristo e da igreja já no livro do Gênesis. O homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Crescei e multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Os padres da igreja enxergam nisso também a ordem que o Senhor vai dizer em Mateus capítulo 28. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizai todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enchei, povoai e submetei a terra. É muito bonito isso, nos padres da igreja, essa leitura onde se enxerga uma imagem remota de Cristo. E onde está Cristo, está a sua igreja. E vamos então comprovar agora com uma das maiores autoridades da patrística, o bispo pelo qual, sempre me agrada dizer, eu sou apaixonado, uma das inteligências mais brilhantes da história da igreja. Então, tratando da dimensão profética dos Salmos, que falam do Cristo e da igreja, ora de Cristo, ora da igreja, Santo Agostinho. No Salmo, encontrarás apenas as vozes de Cristo e da igreja, ou só de Cristo, ou somente da igreja, da qual, de fato, fazemos parte. Por este motivo, ao reconhecermos nossa voz, não o podemos fazer sem afeto. E tanto mais nela nos deleitamos, quanto percebemos que dela participamos. O rei Davi foi um homem, mas não figurava apenas um só homem, a saber, figurava a igreja, que consta de muitos membros e se estende até os confins da terra. Ao invés, quando representava um só homem, representava aquele que é o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É simplesmente impressionante, porque no saltério, quando certos salmos vêm à sua mente, ou então quando você crava os olhos no salmo, você se identifica com o autor sagrado, sem dúvida alguma, o autor que escreveu. Pensemos aqui no Salmo 123, que está aqui diante de mim, a Bíblia já está aberta nele. É o canto das peregrinações de Davi. Davi escreveu este salmo, onde se diz: se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga-o Israel, se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos, quando o seu furor se desencadeou contra nós. Reparem aqui, diga-o Israel,
Trata-se, portanto, de um salmo que remete a uma coletividade. Israel, o povo todo. Ora, quem é o novo Israel? A igreja? O salmo, portanto, nos remete, a partir de Cristo, a uma dimensão coletiva atual, à qual nós pertencemos. Não mais ao Israel do Antigo Testamento, mas ao novo Israel. Portanto, é a igreja toda recita o Salmo, identificamos-nos nessa coletividade do Salmo 123, com toda a comunidade dos fiéis espalhada no orbe, espalhada nos 5 continentes da terra. Às vezes, Davi evoca o sofrimento de uma única pessoa, quando o argumento, exceto quando se trata do pecado, porque Jesus Cristo não pecou. Pensemos então no Salmo 21. Quais foram os 2 salmos que Jesus pronunciou no Calvário? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É o salmo do aflito, do angustiado. Portanto, vejam que bonito, que chave de leitura belíssima para a leitura do salmo, quando o assunto não sendo o pecado, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. É óbvio que essa pessoa não pode ser identificada com Cristo, porque Cristo não cometeu pecado. Então, aqui estamos tratando de todos e cada um dos membros da igreja, pecadores, exceção feita a bem-aventurada Virgem Maria, que não cometeu pecado. Mas voltemos para o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É o salmo daquele que está em extrema agonia, que está em aflição, que experimenta dores indizíveis e que questiona o próprio Deus. Esse homem deixa de ser Davi e passa a ser nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o mediador entre Deus e os homens. Portanto, ao recitar o salmo, que tem um caráter individual, portanto, meu Deus, por que me abandonaste? É uma pessoa. Se o contexto do salmo não tratar de pecado, é Cristo quem, em você que está rezando o salmo, reza. Portanto, você se une de tal forma a Cristo, que é Cristo quem reza com você na sua aflição, no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia. É bonito demais, não é? É belo demais, não é? Pois bem, Santo Agostinho, obrigado por nos dar esse critério, essa chave de leitura. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, nós vamos continuar a investigar as muitas dimensões dos salmos. Tem dimensão cristológica, tem dimensão eclesiológica, tem dimensão escatológica, do fim dos tempos, tem muitas outras dimensões. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso 10º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao fascinante argumento Os Salmos na Nossa Vida. Investigar esse manancial inexorável, inesgotável, riquíssimo, de uma beleza e de uma preciosidade indescritíveis, o livro de oração dos judeus. Um dos livros mais amados pelos judeus, também pelos cristãos. Pelos cristãos, por um motivo simples. Os salmos falam de Jesus. Os salmos são profecia a respeito de Jesus. Os salmos foram o manual que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou para rezar. Desse manancial, Jesus falou com tanto carinho. Jesus citou textos, versículos dos salmos diante dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, para a multidão, enfim. Jesus cantou os salmos no dia da instituição da Eucaristia, diz explicitamente o Evangelho segundo Lucas. Jesus, o cantor dos salmos. A igreja primitiva cantava os salmos, rezava os salmos, alimentava-se dos salmos. No primeiro bloco desse programa,
nós vimos a dimensão profética dos Salmos, citando e comentando o Santo Agostinho. Nós vimos que os Salmos são profecia e também a voz de Cristo e a voz da Igreja. Santo Agostinho nos explica, assistam ao primeiro bloco, por favor, quando é Cristo quem fala e quando é a Igreja que fala, ou quando é Cristo e a Igreja que falam. Agora nós vamos a uma outra dimensão, os Salmos como espelho. Imagem curiosa, comparação sui generis essa, uma expressão um pouco insólita, chamar os Salmos de espelho. Mas explicaremos por que também com o magnífico Santo Agostinho. Primeiro olhemos para o espelho. O que é que a imagem do espelho evoca? Quando você olha para um espelho de frente, não de forma diagonal, por favor, mas de frente, o olhar frontal, você diante do espelho, você vê você mesmo. Você se enxerga. É óbvio que há determinadas coisas no espelho que não conseguem, existindo dentro de você, que você não consegue enxergar. Você consegue enxergar uma parte de você, a parte física, claro. A parte espiritual, a não ser que você tenha o Espírito de Cristo, com a humildade de reconhecer como o próprio Davi, no Salmo 50, eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. É óbvio que aqui esse espelho, ele é muito mais profundo, porque ele não apenas traduz o físico da pessoa, mas também o estado da alma dela. Porém, ela só vai se reconhecer assim, se ela for tocada por Deus e estiver perpassada do espírito de conversão, de contrição, etc. Caso contrário, ela será um espelho, mas vamos dizer assim, se o coração da pessoa que está no pecado olha para si e não enxerga pecado nenhum, tendo ela pecado, estando esse pecado alojado no seu coração, ela vai ter uma imagem falsa, ela vai ter uma ideia distorcida, ela vai ter uma ideia equivocada de si. Portanto, é uma análise que ela faz de si, é uma visão que ela tem de si distorcida. Em todo caso, vejam, os Salmos são uma ajuda poderosíssima para, se lido todo ele com espírito de humildade, segundo o Espírito Santo, na humildade que é própria daquele que, estando diante de um livro inspirado, dirige-se ao Deus que tudo sabe e tudo vê. Com esses requisitos, o Salmo traduz, de fato, muita coisa da vida da pessoa. E não me refiro somente à questão do pecado. Vamos analisar, por exemplo, o Salmo 129. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir, etc. Mas eu confio, Senhor, em vós, eu espero, eu aguardo a tua intervenção. O Salmo 129, que aliás em latim tem um nome bastante sugestivo, as primeiras palavras das profundezas desse Salmo, Salmo 129 em latim, de profundis, isto é, da profundidade do íntimo da minha alma eu clamo a vós. O Salmo 138 é nessa mesma perspectiva, ele diz, Senhor, tu me conheces, tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto, se eu subo aos céus, tu estás lá, se eu corro para os abismos também, eu te encontro lá. Senhor, para onde eu irei? Para onde eu fugirei? É claro, as letras do Salmo, elas são um itinerário que a palavra de Deus pede que nós percorramos. Quando nós, movidos por Deus, deixamos-nos conduzir pela palavra, a palavra verdadeiramente é um espelho. Ela traduz, digamos assim, o estado da nossa alma naquele momento. Aflitos, recitando, por exemplo, o Salmo 21, ainda há pouco citado, meu Deus, por que me abandonaste?
Ou então, recitando o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da morte, que, aliás, para algumas pessoas, para todos nós, em um determinado momento da nossa vida, a vida parece um vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Enfim, o que é que Santo Agostinho, vamos daqui a pouco, estou ansioso para citar Santo Agostinho, em que sentido os salmos são um espelho para a nossa alma? E é muito bom a gente se enxergar. Há pessoas que não se olham no espelho, deveriam se olhar. E não estou falando aqui do ponto de vista físico, que tem lá também o seu valor. Ajeitar o cabelo, uma discreta maquiagem, no caso das mulheres, etc. A barba que precisa ser feita. Etc. O espelho tem um papel na nossa vida. O mesmo papel que os salmos deveriam ter para a nossa vida. O livro dos Salmos é a ocasião de nós nos enxergarmos como nós somos, não como nós imaginamos, não como nós gostaríamos que nós fôssemos. Os Salmos são, portanto, de certa forma, uma radiografia da nossa vida. Com a palavra, Santo Agostinho. Peço a vossa caridade, concordar de boa mente, que não nos detenhamos nas expressões mais fáceis para tratarmos com vagar das que precisam de explicação. Muitas questões se resolvem espontaneamente nas mentes dos fiéis. Muitas outras necessitam de breve exposição. Algumas, porém, mais raras, exigem esforço e suor para se tornarem inteligíveis. Por conseguinte, para aproveitar o tempo disponível, segundo as nossas e vossas forças, vede como são claras as expressões. Conosco tomai conhecimento delas, e de acordo com elas louvai ao Senhor. E se o salmo ora, orai. Se geme, gemei. Se rejubila, rejubilai. Se espera, esperai. Se teme, temei. Pois serve-nos de espelho tudo o que foi aqui escrito. É uma bomba ou não é? Vou dar um exemplo bem claro. O Salmo 130. O Salmo 130 é uma bomba tão grande para determinadas pessoas que, se elas realmente se olhassem no Salmo 130, elas se enxergariam como de fato elas são. Vou dar aqui um exemplo hipotético, por favor. Você já vai abrindo a sua Bíblia no Salmo 130, que, aliás, vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Salmo 130, versículo 1. Só o versículo 1. Eu vou provar para você agora como o Salmo é um espelho da minha alma, da sua alma e da alma de qualquer pessoa. Agora, se você quer se olhar no espelho, é um problema seu. Mas que isso aqui é um espelho, é. Vamos lá? Fique sentado para não cair de costas, porque o Salmo 130, para o orgulhoso, é uma bomba atômica. Canto das peregrinações, de Davi. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. O espelho está aí diante de você, querido orgulhoso. Entendeu por que os salmos são um espelho? O orgulhoso que quer rezar, se ele pensar bem, e ao recitar essa frase, e ele for honesto consigo, não é o espelho a dizer: você tem certeza que você está rezando isto do fundo do coração? Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Você que maltrata as pessoas, você, marido, que ofende a mulher, você, jovem, tão pedante, tão convencido, tão vaidoso, tão dono de si. Olhe o espelho diante de você, rapaz. Compreenderam? Então você aplique isso a qualquer frase dos salmos, a qualquer salmo do saltério. Eles são um espelho para a nossa alma.
É claro, pronunciar as palavras dos salmos da boca para fora nem é rezar, nem é rezar. Simplesmente o pronunciar, o balbuciar palavras ou ler palavras sem se identificar com essas palavras, ora, pelo amor de Deus. Agora, se a disposição do coração for outra, meu Deus, eu tenho que elevar o meu coração a Ti. E eu faço agora com os salmos. Escolha um salmo, qualquer um. E, por favor, se atenha ao conteúdo da frase. Ela não apenas fala para Deus, isto é, você fala para Deus com os salmos, recitando, mas existe o feedback, o salmo fala para você, e fala para você, espelhando você, como que mostrando para dentro de você quem você realmente é, recordando com essas palavras o que você é e aquilo que você deveria ser. Está terminando mais um programa na nossa caminhada rumo à compreensão dos 150 salmos. Deus abençoe sua vida. Desejo um domingo cheio de graças, ainda o tempo que resta para esse domingo até meia-noite, uma semana cheia de dádivas e no próximo domingo, se Deus quiser, esteja conosco. Deus abençoe sua vida.